Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Mentalidade Geek Podcast. E hoje eu quero falar sobre um dos personagens mais emocionais, mais trágicos e mais humanos de todo o Naruto. Um personagem que aparece no começo do anime, mas que deixa uma marca profunda até no coração de quem assiste pela primeira vez. Hoje a gente vai conversar sobre Zabuza Momochi, o demônio da névoa. E sobre o Haku, o único raio de luz dentro da escuridão dele. E cara, eu queria já começar sendo bem sincero com vocês. Esse é um daqueles episódios que mexem comigo de um jeito diferente. Porque o Zabuza não é só um vilão. Ele é um vilão que mostra o quanto um ser humano pode ser quebrado por um ambiente ruim. Ele é quase um estudo sociológico sobre como a maldade é construída e não simplesmente nascida. Vamos voltar para Kirigakuri, a aldeia da névoa sangrenta. E a gente precisa entender bem esse cenário aqui. Kirigakuri era conhecida como uma das aldeias mais brutais e desumanas da era ninja. Para vocês terem noção, o exame Chunin deles obrigava crianças a se matarem em combate real. E isso não era visto como crueldade, era visto como um rito de passagem. Imagina você crescer numa aldeia onde a primeira lição que você aprende é: se você não matar, você morre. Foi nesse lugar que o Zabuza se formou. Não é que ele escolheu a brutalidade escolheu ele. E aí já entra um ponto que a filosofia ocidental explica muito bem. Platão dizia que o ambiente molda a alma. Aristóteles dizia que o caráter é formado pelo hábito. E Sócrates dizia que ninguém faz o mal por querer, mas por ignorância, por não conhecer o outro caminho. E cara, o que é o Zabuza se não um produto perfeito de um ambiente que nunca ensinou ele a amar? Mas aí aparece o Haku. E o Haku é tudo aquilo que o Zabuza nunca pôde ser. Haku é delicado. Haku é gentil. Haku é sensível. Haku enxerga beleza onde ninguém mais enxerga. Haku quer proteger. Haku quer ser útil, porque era a única forma que ele tinha encontrado de existir num mundo que rejeitou ele. E aí quando o Zabuza encontra o Haku, ele encontra muito mais do que uma ferramenta. Ele encontra um espelho, uma lembrança do que ele poderia ter sido se tivesse nascido numa aldeia normal. Só que o Zabuza não sabe demonstrar isso. Ele não sabe cuidar, não sabe elogiar, não sabe dizer obrigado. Ele só sabe sobreviver. E aí entra uma parte filosófica muito bonita. No budismo Zen, existe uma ideia chamada coração de pedra por fora, água quente por dentro. É quando alguém parece frio por fora, mas é cheio de emoção por dentro, só que não sabe demonstrar. Zabuza era exatamente assim. Só que o Haku entendia isso. E por isso ele dizia que ele existia para servir ao Zabuza. Ele dizia que o Zabuza tinha dado uma razão para ele viver. E isso para mim é a parte mais trágica. Haku amava o Zabuza com uma devoção que beirava o sagrado. E Zabuza amava o Haku de volta, só não sabia como. E isso é lindo e triste ao mesmo tempo. E aí vem um ponto que sempre me pega muito. Quando o Haku morre, o Zabuza continua parado, sem reação, sem lágrimas, sem gritos. E aí muita gente acha que ele não ligava, mas não é isso. Zabuza não sabia chorar. Ele nunca teve o direito de chorar. Quando você cresce num ambiente como Kirigakuri, chorar é pedir para morrer. E aí entra Naruto. E Naruto faz uma coisa que o Zabuza não esperava. Ele fala com o coração. Ele joga na cara do Zabuza a verdade que ele fugiu a vida inteira. Ele te amava. Ele morreu por você. E cara, quando o Naruto explode emocionalmente, o Zabuza quebra. Aquele é um dos momentos mais humanos de todo o anime. Porque o demônio da névoa vira só um homem quebrado, que percebeu tarde demais que tinha perdido a única pessoa que realmente importava para ele. É uma das grandes lições de Naruto, uma lição sobre vínculo, sobre amor não dito, sobre brutalidade social,
sobre almas esmagadas pelo ambiente. E aqui entra a filosofia ocidental mais uma vez. Sócrates dizia que a verdade nasce do diálogo. E é o diálogo do Naruto que faz os Zabuza enxergar sua própria alma pela primeira vez. Aristóteles dizia que a virtude aparece na ação correta no momento final. E o Zabuza morre, protegendo a memória do Haku. Como se naquele último instante ele dissesse: mesmo que eu tenha vivido como uma arma, eu quero morrer como um ser humano. E Platão dizia que, quando a gente enxerga a verdade, não dá mais para voltar para a caverna. Zabuza, naquele último momento, saiu da caverna. E tem outra coisa que pouca gente pensa. Se o Zabuza tivesse nascido em Konoha, será que ele seria vilão? Será que ele seria assassino? Será que ele seria o demônio? Ou será que ele só seria um ninja forte, durão, fechado, mas do bem? O ambiente define o caminho. E Kirigakure definiu o dele da pior forma possível. Para mim, esse arco é tão emocional, Tão pesado, tão humano, que dá para estudar ele pela filosofia oriental e pela filosofia ocidental ao mesmo tempo. O Zabuza é um dos personagens mais bem escritos do anime, mesmo aparecendo tão pouco. Ele tem profundidade, tem dor, tem tragédia, tem humanidade e tem um dos vínculos mais inesperadamente bonitos do Narutoverso. No fim das contas, o Zabuza era um vilão, mas ele não nasceu vilão. Ele foi empurrado para isso. E só no final da vida teve a chance de mostrar a luz que ainda existia dentro dele. Valeu por ficar comigo até aqui. Eu sou o Ed e esse foi mais um episódio da Mentalidade Geek Podcast. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também se emociona com histórias como essa. Cuida bem da tua energia e a gente se vê no próximo vídeo.